é bastante conhecida. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, gosto muito de contar essa história, considero uma das mais felizes que se conta dentro do Panchatantra, que é a história dos sonhos do rei. Conta-se que havia um soberano que um dia teve um sonho muito enigmático. Ele sonhou que ele estava sentado na sala do seu trono, no seu trono ricamente adornado, cheio de tapetes, e de repente ele vê na sala do trono, correndo para todo lado, uma raposa. E aquela raposa passava para lá e para cá e se escondia dele e aparecia novamente, e ele fica muito intrigado com isso. O que será que significa isso? A noite inteira sonhando com uma raposa? Aí ele manda chamar todos os gurus e adivinhos do reino. Cada um vem com uma explicação mais estapafúrdia. Ele, não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. Aí ele, muito angustiado por querer saber o que significava aquilo, ele manda rodar uma proclama por todo o reino, que aquele que soubesse explicar o significado do seu sonho ganharia um saco de moedas de ouro. Bom, e nisso havia naquelas imediações um lenhador muito pobre. Vivia uma vida muito miserável, numa choupana, caindo aos pedaços, sempre passando muita dificuldade. E quando ele vê aquele proclama, ele senta num tronco de madeira e começa a pensar consigo mesmo: puxa, como seria bom se eu soubesse o significado desse sonho do rei? Como isso me ajudaria a ter uma vida mais digna? E nisso, quando ele estava pensando isso, surge um pássaro, um belo pássaro colorido, e pousa perto dele num galho, e se dirige a ele, para surpresa dele, pergunta: você gostaria de saber o significado desse sonho do rei? Ele, mas você fala? Não só falo, como sei o significado. E se nós pudermos entrar num acordo, eu conto para você qual é ele. Mas qual é o significado então? Eu conto para você se você se comprometer a dividir comigo essa bolsa de moedas de ouro que você vai ganhar. Tá bom. Meia bolsa de moedas de ouro é melhor do que nenhuma bolsa de moedas de ouro. Então você me conta, tá? Estamos combinados. Bom, esse sonho significa, a raposa correndo de um lado para o outro, significa que a atmosfera do reino está coberta de traição, que o ar do reino está impregnado de traição. Avisa o rei para que ele se acautele, porque a traição paira no ar, que ele tome cuidado para não ser traído. E aí o lenhador, muito contente, vai lá e conta essa explicação para o rei. O rei fica satisfeitíssimo, porque ele já estava desconfiado. É isso mesmo, bate exatamente com a percepção dele. É verdade. Então ele entrega o saco de moedas de ouro ao lenhador, e muito contente, e se despede dele. Aí o lenhador vai no meio do caminho pensando: puxa vida, passarinho, você viu o tamanho do passarinho? Desse tamaninho. Ele é quase do tamanho de uma moeda de ouro. O que ele vai fazer com esse ouro? Para que passarinho precisa de ouro, me diz? Quem precisa desse ouro sou eu, que vivo uma vida miserável. Com um saco de ouro eu faço muito mais do que com meio saco de ouro. Sabe de uma coisa? Eu não vou nem passar naquele lugar que eu combinei com o passarinho. Eu vou me embora e vou levar esse saco de ouro todo para mim. E assim ele faz. Vai-se embora com seu saco de ouro. Passa-se algum tempo, o rei tem outro sonho. Ele sonha que ele está sentado novamente na sala do trono. Quando ele olha para cima, ele leva aquele susto. Pairando no teto do seu castelo, pontiagudo, enorme, havia um punhal, pairando no ar, pendente bem sobre a cabeça dele. Ele se assusta com aquilo e acorda sobressaltado. Mais uma vez pergunta às pessoas à sua volta: o que significa o sonho? O que significa? Ninguém sabe dar explicação razoável nenhuma. Ele diz: quer saber de uma coisa? Nem roda a proclama. Vai direto lá na casa daquele lenhador. Ele é que é bom, ele sabe decifrar sonhos. Aí manda os seus soldados. E o lenhador agora morava numa casa bem mais confortável, né? Tinha melhorado bem de vida com aquela bolsa de ouro. Quando batem a porta dele, que ele abre a porta, aquele bando de soldados, ele já assusta. Olha, o rei teve outro sonho. Mas, meu Deus do céu, e agora? E ele está esperando você para decifrar. Não, eu não posso ir. Olha, a vontade do rei. Você está dizendo que não vai atender a vontade do rei? Isso é pena de morte. Não tem escapatória. Você atende ou você morre. Ele está à sua espera. E aí ele pensa: e agora? Bom, digam para o rei que eu tenho que ter um dia para refletir sobre o sonho, que amanhã eu vou até lá. Bom, tá certo. Aí os soldados se retiram. O que eu vou fazer? Aí ele vai desconsolado para a floresta, para a região onde ele tinha encontrado o passarinho, senta naquele tronco e começa a se lamentar. Daqui a pouco vem o pássaro. Aí ele diz: meu querido e bom pássaro, a maior das sinceridades, né? E o pássaro: o que houve? O rei teve outro sonho? Teve outro sonho. Você me desculpa, eu sei que eu não fui honesto com você,
Bom, tá certo. Se eu te contar esse sonho agora, você vai me dividir essa recompensa? Porque agora eram 2 bolsas de ouro. Você vai dividir comigo? Pode deixar, pode ficar tranquilo, que agora eu vou dividir. Bom, esse punhal significa violência. Esse sonho representa que a atmosfera do reino, o ar, está impregnado de violência. Diz para o rei que ele se acautele, porque a violência o cerca por todo lado. Aí o lenhador, mais do que contente, corre lá no palácio e fala isso para o rei. O rei fica mais feliz ainda, porque agora é até um risco de vida contra ele, né? E ele fica super contente e entrega as 2 bolsas de ouro para o lenhador. E o lenhador vai voltando com aquelas 2 bolsas de ouro, aí ele se irrita. Ele diz, quer saber de uma coisa? Esse passarinho, ele está se aproveitando de mim. Que absurdo esse passarinho, ele está me fazendo de bobo. Eu que venho aqui, eu que falo com o rei, eu que carrego o ouro, ele não faz nada, ele fica me usando para lucrar as minhas custas. Sabe de uma coisa, eu vou acabar com a raça desse passarinho de uma vez por todas. Passarinho abusado, está abusando, me usando. Aí ele vai para o ponto onde ele tinha marcado de se encontrar com o pássaro, pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o pássaro chega, que pousa, ele se aproveita desse momento e, puf, te arremessa a pedra no pássaro. Só que o pássaro é muito esperto, mais que ele, levanta voo rapidamente e só passa de raspão a pedra. E o pássaro se vai. E ele vai muito contente com as suas bolsas de ouro para casa. Só que aconteceu o quê? Adivinhem? O rei teve outro sonho, claro, não podia ser diferente, né? Dessa vez, mais uma vez, ele estava na sala do trono, sentado, confortavelmente refestelado no seu trono, quando ele olha um bando de cordeirinhos branquinhos entrando por dentro da sala do trono, correndo para todo lado, e pulando, e para lá e para cá. Ele olha aquilo, e agora? O que é isso? Quando ele desperta, ele diz, já não chama ninguém, não quero ouvir a opinião de ninguém, vai direto na casa do fulano. É perda de tempo, ninguém entende nada de sonho nesse reino, só fulano. Vai buscar ele. Bom, quando batem na porta da casa do lenhador, que ele abre a porta e vê aqueles soldados e diz, agora eu estou morto. Agora não vai ter jeito. Eu não vou convencer esse passarinho a me ajudar de jeito nenhum. Aí ele fica meio desconsolado, meio sem saber o que fazer, repete a mesma coisa, pede aos guardas que lhe deem um dia. E o que ele vai fazer? É questão de vida ou de morte, né? Vamos para a floresta falar com esse passarinho, quem sabe? Ele tem misericórdia de mim, né? Aí se senta lá no tronco e começa a choramingar e imprecar contra o destino. Daqui a pouco vem o pássaro. Diz, o que aconteceu? O rei teve outro sonho? Teve, eu estou envergonhado com você pelo que eu fiz, agora a minha vida está em jogo, eu queria saber se você me perdoa. O pássaro, tá bom, você vai dividir a recompensa comigo agora? Vou, pode ter certeza, agora eu estou falando sério, agora eu vou dividir a recompensa com você. Tá bom. Você vai lá e diz ao rei que esses cordeirinhos que estão correndo para lá e para cá no seu sonho representam a pureza, que agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza e que, portanto, ele pode ficar muito tranquilo, ele não corre risco. E agora tudo está muito puro, ele está em segurança. Aí o lenhador corre lá e conta para o rei. O rei fica muito mais contente, porque além de tudo, agora a notícia é boa. Não é isso? Fica muito mais contente, dá 3 bolsas de ouro para o lenhador, ele fica contentíssimo e o lenhador vai-se embora. Só que agora ele está sinceramente arrependido. No meio do caminho ele fica pensando, puxa, mas como eu fui desonesto com esse pássaro? Ele me deu tudo o que eu tenho e eu o traí, eu o enganei, olha só o que eu fiz, puxa vida, que absurdo, como eu estou envergonhado de mim mesmo. Aí ele vai ao ponto de encontro com o pássaro, chega lá, coloca os sacos de ouro, como tinha sido prometido. O pássaro vem e ele diz, olha, me desculpe, eu queria que você honestamente me desculpasse, está aqui o que eu te devo, ainda vou te trazer mais aquilo que eu fiquei te devendo das outras 2 vezes, você me perdoa porque realmente eu te fiz um papel lamentável. Aí o pássaro vira para ele e fala, não, você não tem que me pedir desculpas, eu nunca esperei que você fizesse algo diferente daquilo que você fez. Você é fruto da atmosfera do reino. No primeiro momento, o ar do reino estava impregnado de traição. O que você fez? Você me traiu. Não poderia ter feito outra coisa. Da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, que é fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Não poderia ter sido diferente. Agora que há pureza no ar, você é puro. Poucos homens na humanidade são capazes de ser fiéis a si mesmos, independente da atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um desses.
Portanto, vai embora e seja feliz apesar de todo o ouro que você tem. Eu não necessito de ouro. Bom, essa história que prescinde até de explicações, né, porque ela diz tudo, fala exatamente dessa ideia da individualidade que nós tanto trabalhamos dentro do curso de filosofia. O homem que é produto de si mesmo e não do meio, que não capta e executa inconscientemente um comando daquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Que não é um executor dessa programação massificada do que todos são, do que todos fazem. Aquele que é capaz de ser fiel a si mesmo. Como diz o pássaro, são muito raros que são fiéis aos seus princípios, aos seus valores, independente do que a atmosfera do reino manda. Como são raros esses homens. E esse conto mostra como são preciosos, mais preciosos do que de qualquer bolsa de ouro. E, infelizmente, muito difíceis de se encontrar. Então, esse é um conto que trata do assunto da individualidade. E é importante imaginarmos se nós mesmos estamos acima da atmosfera do reino. Se somos capazes de ser fiéis a nós mesmos, independente daquilo que a massa, que o meio comanda, independente daquilo que a moda impõe, independente daquilo que a expectativa geral coloca para nós. Essa é a ideia da individualidade.